Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos uma disputa, não serão envergonhados. Amém. Esse é o texto que nós iremos fazer então a exposição nessa manhã. Esse salmo ele está dentro daquilo que no livro de Salmos é tido como salmo de romagem. Se você pegar no teu salmo, vai estar embaixo romagem ou degrau. Ele vai ter essas duas nomenclaturas. Por que é isso? Porque ele eram cânticos que o povo de Deus peregrinando, e o povo de Deus tinha 3 festas anuais, que é mandamento do Senhor, que era a Páscoa, Festa de Tabernáculos e Pentecostes. Essas 3 festas faziam com que o povo de Deus subisse até o templo, peregrinasse. E era uma peregrinação que, geograficamente, de fato, era uma subida, não era uma planície. Então, por isso que tem aí na palavra, ou romagem, peregrinação, ou degrau. Não que você tenha que ler esse salmo numa escada, ok? Você não precisa fazer isso. Então você vai num prédio e fica lendo esse salmo numa escadaria, não é isso, ok? Não precisa ler só no degrau, não. Mas a grande questão aqui, quando eu leio esse salmo, ele é um salmo muito bonito, que fala sobre a família, que fala sobre a vida de uma maneira geral. Mas sempre quando eu leio, uma coisa vem em mente, especificamente no capítulo 127. Que eu vejo em cada linha de Salomão, que ele é autor desse salmo, algo. E o que eu vejo é a bênção de Deus. Quando nós falamos sobre bênção de Deus, você não consegue pegar a bênção do Senhor. Por outro lado, a bênção do Senhor não é uma redoma de vidro, que os seus filhos estão imunes a qualquer tipo de sofrimento, ou percalço, ou choro, seja lá o que for. Mas eu vejo aqui nesse texto, Salomão narrando o que vem a ser a bênção de Deus sobre a vida de alguém. E obviamente aqui, todo ser humano, a partir do momento que ele nasce construindo algo. Nós não fomos gerados simplesmente por uma vida sem uma realização. Quando nós optamos por um curso na faculdade, nós pedimos a Deus sabedoria, mas nós entramos no mundo acadêmico para construir uma carreira acadêmica. Porque nós temos como objetivo, depois dessa carreira acadêmica, construir uma carreira profissional. E essa carreira profissional vai me dar possibilidade de construir uma família, financeiramente, uma estrutura. Depois eu tenho os filhos. E depois vem a aposentadoria. E falar que aposentadoria, talvez a gente nem vai viver pelo governo, né? Aposentadoria, pela crise que está. Mas a vida é um ciclo de construção. E uma vida que você não tem sonhos ou que você não projeta algo, ela é muito vazia. Só que por outro lado, a vida é extremamente vazia, por mais que você tenha grandes realizações, por mais que você tenha construído muitas coisas, sem a presença de Deus. Ela se torna algo sem sentido. Eu conversando com o pessoal do meu trabalho, tomando café, naquela correria do banco, e a gente trabalhando para ter uma vida melhor, para ter um ordenado, para realizar nossos desejos, e Deus nos abençoar através do nosso trabalho. Mas eu falo para eles, pessoal, se não fosse Deus na minha vida, como é vazio isso? A vida sem Deus ela é oca, é mistério. Então é Deus nas nossas vidas que cria a harmonia da nossa existência, nos dá equilíbrio. É Deus que faz com que eu consiga dedicar o tempo do trabalho somente o tempo que é determinado para o trabalho, não mais. Porque senão o trabalho se torna algo que não é bênção. É Deus que consegue fazer com que eu tenha equilíbrio para tratar as minhas finanças. Porque no mundo de consumismo, eu me perco facilmente. É Deus que me dá equilíbrio para que eu tenha bons relacionamentos com as pessoas.
porque eu vou encontrar alguma pessoa ruim na minha vida, e eu vou entender, baseado na palavra de Deus, a forma que eu tenho que tratar essa pessoa. Então a bênção de Deus é algo que nós não conseguimos pegar, porém, ela é fundamental na construção de uma vida. Só que não para atender os nossos desejos egoístas, mas para que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que estamos construindo. E é por isso que esse texto ele é muito forte, porque no Antigo Testamento existia muito clara a ideia da obediência com recompensa. Ou seja, você obedecia a Deus e Deus garantia a proteção, garantia os mantimentos, garantia a segurança. Por outro lado, a desobediência, automaticamente você estava desprotegido dessa proteção de Deus. Você estava à mercê dos inimigos. Então o ciclo da história do povo de Deus no Antigo Testamento, ele se resume: o povo está com Deus. Nós falamos isso na escola dominical semana passada. O povo se aproxima de Deus, ocorrem então as bênçãos do Senhor. Só que quando a pessoa está confortada, segura com as bênçãos de Deus, existe um distanciamento desse Deus. E quando se distancia desse Deus, vem o castigo, a consequência. E aí o povo volta então humilhado, buscando misericórdia, Senhor, e volta para a presença. E esse ciclo é interessante, que talvez é o ciclo das nossas vidas. É aquela velha expressão: é mais fácil buscar a Deus em meio ao sofrimento do que em meio às vitórias. Então, obviamente, Deus ele trabalha com cada um de uma maneira. Por exemplo, talvez Deus vai revelar a soberania dele na tua vida através de uma vitória. Por outro lado, Deus vai se revelar a soberania dele na vida com uma derrota. Não existe então uma regra de atuação de Deus, porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Porque talvez aquela vitória vai mostrar o Deus que eu creio, mas talvez eu vou me achar muito orgulhoso e a derrota vai me aproximar de Deus. Então Deus não é um Deus que a gente coloca numa caixinha, Ele vai fazer isso, isso e isso. Deus ele é mistério e Ele trabalha com a nossa vida de maneira individual. Mas eu quero que você entenda uma coisa: uma vida sem Deus, sem a bênção do Senhor, é uma vida extremamente vazia. O Steve Jobs, eu lembro que eu estava no seminário, se eu não me engano, eu montei um sermão que eu coloquei a introdução do Jobs, que ele havia morrido, devido a um câncer do pâncreas. E Jobs, ele contratou um jornalista para caminhar com ele, porque certamente no meio acadêmico, no meio universitário, Jobs é uma figura de empreendedorismo fantástico, criatividade, um cara de sucesso. Mas ele contratou um jornalista para caminhar com a vida dele. E ele disse certa vez por que ele fez isso. Ele não fez para mostrar a vida simplesmente como exemplo de um empresário bem-sucedido. Mas ele permitiu e contratou aquele jornalista para que os seus filhos conhecessem o pai que ele tinha. Então, exteriormente, um homem de sucesso. Dentro dele, um fracasso existencial. Porque aquilo que mais importava, ele tirou o foco, não tinha equilíbrio. Obviamente, quando nós lemos esse texto, o contexto de Israel é um povo muito frágil. Nós temos que ter isso em mente. O povo escolhido de Deus é um povo frágil. É um povo que qualquer inimigo, numericamente falando, humanamente falando, conseguia invadir e destruir. Nós temos muitos impérios e o povo de Deus sofre derrotas ao longo do caminho. Só que ele é um povo muito fraco. Então Deus está falando, e nesse Salmo, Salomão, e aqui no Salmo de Romagem, ele diz o seguinte: se o Senhor não estivesse conosco, o que seria de nós? Se o Senhor não estivesse nos abençoado, nós estávamos fritos. Se o Senhor não estivesse restaurando aquilo que nós perdemos, nós não tínhamos existência nenhuma, porque nós somos frágeis. Então, nesse contexto histórico do povo de Deus, era um povo numericamente pequeno, era um povo sem expressão militar, era um povo que economicamente não representava muita coisa naquele contexto, e obviamente, devido a essa fragilidade, não tinha escolha para o povo de Deus andar obediente ao Senhor. Só que quando nós falamos sobre bênção aqui, eu quero deixar 4 princípios para você nessa manhã. E eu gostaria que você prestasse atenção e pudesse colocar na tua vida. Porque talvez você chegou aqui nessa manhã colhendo aquilo que você não queria. Porque em algum momento você plantou errado.
Por outro lado, talvez você chegou nesse momento hoje colhendo aquilo que você queria, porque você plantou de maneira correta. Mas talvez você chegou aqui porque você plantou de maneira correta e está colhendo aquilo que você não queria. Eclesiastes fala muito disso. Salomão ele fala: eu vi que tudo é ilusão. Eu vi que pessoas boas morrem cedo e pessoas injustas têm a vida prolongada. Eu vi que tem pessoas insensatas governando pessoas sábias. Salomão ele chega e constata a vida injusta, pessoal. Eu quero que vocês entendam isso. Depois da queda, a injustiça entrou, o pecado veio. A injustiça se faz presente todos os dias das nossas vidas. Isso é consequência da queda. E é por isso que eu acho a bênção de Deus maravilhosa, porque a bênção de Deus é algo misterioso, que em meio ao mundo hostil que vivemos, o Senhor tem cuidado dos seus. O Roberto Brasileiro, o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo, muito tempo atrás ele esteve aqui, não sei quem se lembra, era até virado para lá o púlpito. E ele falou uma coisa que aquilo entrou no meu coração muito forte. O jeitinho dele, fala pacata, e ele falou o seguinte, uma voz parece de trovão, né? Ele falou o seguinte: Deus tem os seus. E aquilo gravou muito no meu coração. Deus tem os seus. Não importa a era, não importa o contexto cultural, não importa se é crise econômica, crise humanitária, Deus tem os seus. E a Bíblia fala que Deus tem ciúmes dos seus filhos. Olha que forte isso. Deus não permite que ninguém toque em seus filhos sem que tenha um ensino pedagógico. Só que nessa construção, nesse modelo da bênção do Senhor, eu quero que vocês guardem o primeiro princípio para a tua vida, que justamente se refere à construção. Pode anotar aí, construção. Você está construindo algo hoje. Você está aqui hoje nesse domingo porque está construindo alguma coisa, conhecimento adquirido, relacionamento com as pessoas, mas você está construindo algo. Até quando você não faz nada, você está construindo alguma coisa. O fato de você ficar sem fazer nada, você está construindo. Construindo talvez algo que não vai agregar em nada, mas você está construindo. Mas a primeira questão que o texto vem e fala no versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O contexto aqui, lembra que eu falei do povo fragilizado. Obviamente, se o povo de Deus foi destruído, foi exilado, toda aquela estrutura, moradia, certamente muitas foram destruídas. E aqui Salomão está falando, de fato, homens, mulheres, povo do Senhor, devemos edificar novamente as casas que perdemos. Só que todo empenho humano, toda a força que você colocará nesse projeto, se o Senhor não estiver do nosso lado, nada será edificado. E esse texto faz com que a gente possa entender a nossa luta pela autossuficiência. Muitas vezes nós imaginamos que estamos construindo algo na nossa vida, e esse algo que está sendo construído é algo que vem única e exclusivamente da nossa força, sabedoria e intelecto. Obviamente que ninguém é chamado aqui para ter uma vida de facilidades. Como eu falei, a vida é um lugar hostil, e se você ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecerem, nada vai acontecer. Só que por outro lado, a construção não é um projeto fácil. Você já viu aquela imagem de implosão, quando tem demolição de um prédio? Talvez aquele prédio, ele levou 20 anos para ser construído. 20 anos talvez não chega hoje, né, com a engenharia, mas 5 anos para ser levantado aquele edifício. Só que para aquele edifício ser desmoronado, basta colocar os explosivos, acionar um botão e tudo vem abaixo. É por isso que a construção de algo de valor na nossa vida, ela de fato é algo trabalhoso. E isso é que nos leva a entender que nós estamos construindo. Obviamente que eu não quero que você entenda e veja de maneira dispersa entre o secular e o sagrado. Porque nós entendemos que o Senhor não faz divisão entre aquilo que é secular ou aquilo que é sagrado. Então, quando eu falo que nós estamos construindo,
Talvez se você tem um chamado específico de Deus em algum ministério, você pode estar construindo algo no reino de Deus de maneira visível, como instituição, igreja e tudo mais. Só que o reino de Deus ele não se resume a esse tempo. O reino de Deus está onde você está. E onde você está é justamente que Deus quer que você se manifeste e revele Jesus Cristo àquelas pessoas. O processo de construção então nos leva a entender isso. Porque se você quer construir simplesmente pensando nessa vida aqui, nós somos muito infelizes. E a palavra de Deus diz, se a nossa esperança em Cristo se resumisse somente a esse mundo, nós seríamos as pessoas mais infelizes. Porque tem muita renúncia no caminhar com Jesus. Muitas coisas que o mundo oferece eu vou deixando. Então eu não quero falar que é uma barganha com Deus, mas eu quero dizer que a construção de algo de valor nas nossas vidas demanda esforço. Se você quer construir algo duradouro, demanda esforço. Mas eu quero que você entenda que todo o seu esforço é insuficiente para que as coisas sejam construídas da maneira agradável a Deus. Porque nós somos frágeis. Nós somos muito pequenos. E se tem um tipo de pessoa que às vezes é difícil conviver, a gente sempre fala que é os arrogantes, orgulhosos, prepotentes. Pessoas que pensam por determinada situação que vivem que podem humilhar o próximo. Nós somos pessoas frágeis demais. E a construção sem Deus é impossível. Porque é o Espírito Santo em nós que está nos ajudando a formar a nossa história. Só que é uma história que glorifica a Deus. Só que o versículo, ele continua no versículo 1, a parte B. Primeiro ele fala sobre edificar, construir. Você pode dedicar todo empenho, sem Deus, nada. Só que ele vem e diz, se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Naqueles filmes antigos, para quem gosta de assistir, quando está vindo um reino, longe nas planícies que você vê, e você vê aquelas pessoas em cima do muro, e o que elas fazem, as pessoas? Vigia, porque a hora que vê lá longe, opa, está vindo. O que eles fazem? Já avisa todo o reino para se preparar para o combate. Sentinela aqui é esse papel, porque Jerusalém era uma cidade fortificada, com muros. Então, era uma cidade divisada. E quando os inimigos vinham ao encontro, obviamente o papel do sentinela era avisar para não ser pego de surpresa. Então a primeira questão da bênção sobre nós é que ela constrói. Esforço nosso é em vão. Eu vou chegar nesse esforço nosso em vão, porque parece que eu estou dando lado do papel preguiçoso aqui, né? Esforço lado em vão. Então sai que tu não perde demissão no emprego e vai tocar vida. Espera aí, a gente vai chegar num ponto importante. Mas sem a bênção do Senhor, nada na nossa vida será construído de valor. Ponto. Segundo, a bênção de Deus, ela nos dá segurança. Talvez você já ouviu aquela expressão, é fácil você chegar ao primeiro lugar. Nas empresas, em qualquer lugar. É mais fácil você chegar primeiro. Não que seja fácil, mas assim, chegar é uma coisa. Agora, a manutenção de você ser modelo, de você ser primeiro, é extremamente difícil. E é por isso que aqui o salmista está colocando uma coisa importante. Obviamente que ele está pensando naquele contexto, edificar casa mesmo, e sentinela de proteção de guerra. Só que para ver como que é interessante. Talvez nós demoramos 30 anos para construir uma família. Menos, assim, você casa, você tem filho, mas 30 anos, você chega naquele momento e fala, nossa, que plenitude de vida. Aí por um deslize em ser uma fraqueza tua, você entra em adultério. E tudo aquilo que você construiu, desmorona. Você levou 30 anos para adquirir a confiança de alguém, você levou 30 anos para Deus abençoando você construir com a ajuda dele, e um ato teu, você perde tudo. Isso vale também para a carreira profissional. Você coloca seu nome, você trabalha, você levanta cedo e tudo mais. Você tem um bom nome. Até que uma fraqueza tua, uma tentação, que você não está forte com a presença do Senhor intimamente ligado, você cede aquilo. E aquilo desmorona.
É por isso que a segurança, ela é fator fundamental na bênção de Deus sobre nós. Porque lembra que eu falei, o mundo é um lugar hostil. Então, obviamente, a bênção de Deus, aquilo que estamos construindo, tem muitas coisas que vão querer destruir. A Bíblia fala que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele vem para que nós tenhamos vida. Mas que tipo de vida? Em abundância. Obviamente que isso não é margem para a teologia da prosperidade, não. Mas a vida de abundância é o sentido para a nossa existência. É saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Me dá um sentido para a minha vida. Só que a segurança, então, remete a isso. Remete a esse cuidado de que nós não conseguimos nos defender. Hoje vemos uma crise de violência na nossa nação. E certamente aquelas pessoas que têm uma melhor condição, uma casa boa, bens dentro, o que ela tem que fazer para se manter segura? Muros, cerca elétrica, alarme, porque ela tem que estar segura dos perigos que vêm. Só que, obviamente, aqui o que Deus está falando, eu quero que, para mim é muito claro isso, pessoal. Para mim, nada está acima da soberania de Deus. Então, quando eu leio esse texto e falo assim, em vão as sentinelas, né? Se o Senhor não proteger, em vão estão as sentinelas, guardando. É muito complexo porque é um texto que dá margem para que eu comece a achar que minha vida não terá problemas. É isso que eu quero que você entenda. Em relação à segurança aqui, e nós cremos nisso, aquilo que nós estamos construindo, a bênção de Deus sobre nós, Deus é que nos dá segurança. Por quê? Porque é muito fácil a gente perder aquilo. Só que a segurança que aqui Deus coloca é uma segurança que, isso que eu quero que você entenda, porque eu já vi testemunho de igreja de pessoas que o testemunho da pessoa oprime as outras. Não sei se você já presenciou isso. O cara vai testemunhar, já passou comigo, falei, nossa, eu estou vivendo em pecado. O cara parece que está ganhando o mundo inteiro, né? O cara então pega para testemunhar e vem, só chibatada que você leva, né? Mas o que ocorre? Essa ideia da segurança que Deus coloca, e nós temos que ter esse cuidado, como eu falei, talvez você chegou aqui, é um filho de Deus, desde criancinha que você foi ensinado. Só que você chegou na vida, na tua existência, algo que o mundo coloca como fracasso. Talvez você esteja vivendo e lendo esse texto sobre segurança. E de maneira bem simples, você já foi assaltado, sequestrado. Aí você fala, nossa, mas Deus não está me guardando. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisas que parecem que são boas para nós, e que aos olhos de Deus não são boas. Por outro lado, tem situações que parecem que são ruins para nós, mas na ótica de Deus é bom, é bênção. É por isso que nós devemos descansar na soberania de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse todas as coisas está inserido num texto que eu estou falando sobre segurança. Talvez você foi alvo, colocando na vida aqui, de algo que você viveu, que você não está conseguindo ver esse versículo. Mas eu quero que você entenda que você está sendo guardado por Deus. Deus está guardando a tua família. Deus está dando livramentos que a gente não tem nem ideia do que está acontecendo à nossa volta. E os anjos do Senhor estão respondendo à ordem de Deus para proteger o seu povo. Nós não temos nem ideia dos perigos que nos cercam, mas o Senhor tem cuidado de nós. E quando nós enfrentamos alguma coisa que nos gera abatimento, tristeza, isso que eu quero que você entenda. Deus não foi pego de surpresa. Deus está permitindo, porque Ele está moldando o nosso caráter. Isso é segurança, nós não perdemos aquilo que Deus nos dá. Só que Ele prossegue, e a Bíblia tem vários versículos que falam em relação a isso. Só que a terceira lição da bênção de Deus sobre as nossas vidas, primeiro, ela nos ajuda a construir. Sem Deus nada fazemos. Segundo, a bênção de Deus que nos dá segurança, porque aquilo que construímos, se Deus não fizer manutenção, vai ruir. E o nosso pior inimigo, sabe quem é? Obviamente que tem Satanás.
Obviamente que é o leão que está pronto para dar o bote. Ele é inimigo de Deus. Mas sabe quem que é o nosso maior inimigo mesmo? Nós mesmos. Se Deus nos deixar à mercê dos meus sentimentos e desejos, nós vamos se dar mal. Isso é a soberania de Deus. Deus dá permissão de escolha. Nós temos a permissão, porém, se nós fôssemos levados às nossas decisões, desejos do meu coração, eu ia entrar em apuros. Só que a terceira marca da bênção, no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dorme. Esse versículo, se eu fosse político e fizesse campanha de alguma coisa, bolsa, não sei o que, eu usaria esse versículo aqui. Porque ele é bolsa maná, bolsa da fé, bolsa de alguma coisa, né? Não faz nada que Deus está dando. Olha só. Inútil será levantar de madrugada e repousar tarde. Aí o cara que é preguiçoso falou: opa, esse Deus é bom, hein? Comer o pão de dores. Vixe, meu trabalho é tão difícil, é pressão para todo lado. Olha aqui. Aí o cara já se acha, né? Pois ele o supre, os seus amados, enquanto dorme. Gente, olha que versículo. Isso aqui, para fazer uma política humanitária, política de cara que não quer nada com nada, que quer viver nas costas do governo. Que texto fantástico. Um cara que não quer entender que ele tem que construir e trabalhar. Não um cara que governa a igreja da paternalista. Por isso que a terceira lição tem a ver com a bênção de Deus permite que nós usufruímos. Isso aqui é muito sério também. E Salomão fala isso em Eclesiastes. Ele diz o seguinte: eu vi um grande mal debaixo do sol. Aquelas pessoas que Deus dá riqueza, Deus concede riqueza, mas essas pessoas não conseguem usufruir aquilo que Deus deu a elas. Nós temos a ideia, e sempre se você perguntar para alguém, como que está a vida? Não sei se é porque eu trabalho no contexto de banco de dinheiro, que eu ligo para o cliente e falo: e aí, como que está? Ah, tá bom, eu estou precisando de dinheiro. Todo mundo fala isso. Aqui na igreja não, né? Ainda bem, mas assim, no banco você liga: e aí, como que está a empresa? Precisando de capital de giro, fluxo, né? Está à disposição, algum investimento, tarará. Não, tá bom, rapaz, mas estou precisando de dinheiro, hein? O que você tem para me dar? Não é nem para emprestar, para dar, né? Aquela coisa. Então, a gente imagina que sempre o nosso irmão, ele está numa situação melhor que nós. Nós imaginamos porque o cara está bem, um padrão de sucesso no mundo, que ele está bem realizado. Só que talvez essa pessoa está conquistando tanta coisa. Isso é mistério de Deus, tá, gente? O pobre e o rico. João Calvino fala isso. É um mistério, porque algumas pessoas Deus dá tanto, outras pessoas materialmente aqui vivem em dificuldade financeira. É mistério. Mas tem tanta gente que você associa que é sucesso, que está realizada, que está com a conta recheada de dinheiro, que faz o que quer, e lá dentro é um vazio enorme. Salomão experimentou isso. Salomão ele fala: tudo que meus olhos viram, eu tive. Não existiam impossíveis diante da riqueza que eu tinha. Eu experimentei de tudo. Só que eu cheguei à conclusão que tudo é vaidade. É correr atrás do vento. E ele finaliza Eclesiastes: de tudo que eu aprendi na vida, tema o Senhor. De tudo que eu aprendi, tema o Senhor. Porque de nada adianta você construir muita coisa, e aqui eu quero que você entenda a soberania de Deus sobre nós. De nada adianta isso ser a manutenção ser efetuada, a segurança de proteger aquilo que está sendo construído. Mas se você não usufruir disso, que propósito tem? Por que você está demandando tanto esforço se você não consegue usufruir aquilo que você vem obtendo na vida? E eu gosto muito então de Eclesiastes por causa disso. Ele faz uma análise crua da vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é isso. E ele fala o seguinte: que o homem que consegue do seu trabalho se alegrar e do seu trabalho beber o vinho,
e do seu trabalho poder fazer aquilo com a mulher da sua mocidade, esse cara é feliz. Não precisa muito. E aí nós vemos uma geração do consumo desenfreado. Porque nós perdemos o sono, porque nós queremos ter aquilo que nós não precisamos. Porque nós queremos conquistar aquilo que Deus não quer que nós conquistamos, porque isso não precisa. E é por isso que usufruir daquilo que nós temos é fundamental. E esse texto aqui ele me remete então não para que a pessoa seja preguiçosa, mas para que a pessoa seja grata com aquilo que Deus tem dado a ela. Isso aqui é contentamento. Ele está dormindo porque ele entende que não é a força dele edificando a casa que ele vai construir sua família. Não é ele demandando esforço que ele vai proteger a sua família ou aquilo que vem construindo. Mas ele entende, acho bonita essa figura aqui, porque aos seus amados o Senhor está dando enquanto eles estão dormindo. Ou se você quiser falar para o teu marido enquanto ele está roncando. Aquele parece um búfalo do seu lado, né? Não parece nem homem, parece um elefante. Deus está, enquanto seu maridão está babando, Deus está cuidando da sua família, gente. Isso é muito bonito. Obviamente que eu não quero que você imagine que isso seja para que você seja preguiçoso. Leia Provérbios. Ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Ó Deus falando. Se você quer ficar de braço cruzado, ok. O apóstolo Paulo falou o seguinte: se você não quer trabalhar, você não coma. A gente não tem que manter pessoas que não querem nada com a vida. A igreja ela tem que ser apoio para as pessoas que querem. Se a pessoa não quer receber ajuda, nós vamos dedicar tempo para quem precisa, para quem quer. Jesus ele ensina isso. Vá na casa das pessoas, se receber bem, se demonstrar que... Se não, obviamente que esse texto, então, ele não dá margem para que você seja preguiçoso, mas ele vem trabalhar nosso coração para trazer tranquilidade e paz. Que tudo aquilo que Deus tem nos dado é proveniente da soberania e do cuidado dele sobre nós. Porque se não fosse assim, pessoal, ninguém ia dormir mesmo. Ia ficar apavorado. Ele usa a expressão aqui, ó, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde. Aqui talvez quem tem filho pequeno viva isso, eu não vivo ainda. Né? Levantar de madrugada, repousar tarde, mas não é nesse contexto. Ele fala o seguinte: a paz de espírito. É você chegar, colocar a cabeça no travesseiro. Pessoal, eu já vivi isso. Isso é uma coisa, não pensa que a gente está imune. No meu trabalho, eu acordava às 5 da manhã lembrando: nossa, vai vencer tal coisa. E aquilo me dava suor, calafrio. Porque a gente aqui é isso. Só que entender que Rafael, pelo amor de mim, né? Porque não fala pelo amor de Deus, pelo amor de mim, eu cuido da sua vida. Mas não é fácil. Mas é o caminho. Ele está cuidando. Ele está fazendo com que a gente possa nos dar segurança. E acima de tudo, Deus está nos dando a possibilidade de usufruir aquilo que Ele tem nos dado. Como é triste você ver pessoas que têm tudo e não conseguem se contentar. Porque somente Deus é o que dá o equilíbrio para a nossa existência. O resto é puro engano. E por último, no versículo 3 a 5 ele diz: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Aqui é a quarta característica, princípio da lei de Deus sobre as nossas vidas. É que a bênção nos ajuda a preservar. Ela nos dá a oportunidade de aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas seja preservado para a próxima geração. Eu acho bonito isso. Obviamente que aqui, de nada adianta construir casa, de nada adianta você estar guardando a cidade, se você não tem pessoas nela. E esse texto ele é bem complexo, porque obviamente filhos continuam sendo herança do Senhor. Continua e vai ser sempre. É muito forte a herança de Deus. Deus nos entrega para cuidar. Mas o que ele está falando aqui
e que talvez também entre em conflito nos nossos dias, é porque hoje, para você ter filhos, as pessoas, uma média de uma família, acho que é 1 filho ou 2 por pessoa. Eu vi já a pesquisa. 1,7 por casal. Há 50 anos atrás era 1,7 mais ou menos? 14,1 turbo, né? 14,1 turbo. Mas, obviamente que, e aí que eu acho interessante, como o sistema é caído. Como o sistema que nós vemos, ele é governado pelo príncipe das trevas. Esse mundo não está acima da soberania de Deus. Porque o ponto que fala que o filho é herança, o mundo coloca que o filho vai estragar a sua carreira profissional, o mundo coloca que você vai travar a sua vida, o mundo ele coloca que é empecilhos. Obviamente que aqueles casais que a gente acompanha, filho é bênção sempre, mas se você se planejar, que mal tem nisso? Para você construir, para que ele venha num lugar seguro também, bênção de Deus, proteger, você construir, que mal? Agora, se ele vem de maneira inesperada, é bênção mesmo assim, é herança do Senhor. Só que nesse contexto aqui, você vê que ele usa a expressão flecha. E ele está dizendo essa expressão flecha porque naquele tempo, ele diz assim, quando o inimigo bater na sua porta, numa disputa, onde ele diz, quando enfrentar os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Bem-aventurado o homem que enche nele, tarará. Em algumas versões diz, a porta, o inimigo bater a porta. E por que isso? Porque no contexto aqui, qualquer disputa jurídica, ele ocorria na porta da cidade. Você tem um problema com o seu irmão. Vai à porta da cidade e lá vai ter um juiz e vai definir as coisas. Só que, naquele tempo, existia muita ideia da violência em determinadas situações e manter as coisas. Então imagina você chega numa disputa, sozinho ou com um filho. E aí, do outro lado, vai uma família na mesma disputa. E aquela família vem com 20 filhos. Então a ideia que ele está colocando é nessa disputa jurídica e também na disputa de guerra mesmo. Porque quem tem bastante filho, obviamente a tendência natural é de um filho cuidar do pai. E como o pai está enfraquecendo, os filhos vão se reunir para defender os interesses do pai. E o salmista aqui, Salomão, ele coloca justamente isso, que os filhos são herança do Senhor. Então, eu acho bonito aqui, partindo para o fim, porque Salomão ele começa a edificar casa, sentinela, Deus dá enquanto dorme, mas ele finaliza o texto com família. Porque a família é a coisa mais sagrada que nós temos enquanto existimos aqui. A família é fundamental, e aqui eu falo uma questão pastoral para você. Se você dedica mais tempo à igreja do que à sua família, você é negligente. Se você dedica mais tempo para a igreja, instituição, do que para a tua família, você não está agradando a Deus. Porque o teu primeiro rebanho é a tua família. E talvez, nesse mundo caído, nós dedicamos o pior que existe em nós para nossas famílias. Porque o mundo não aceita desaforo. Mas as pessoas que eu sei que eu amo, essas eu posso abusar. Então quero que você entenda, nessa manhã, a maneira que você chegou aqui, aquilo que você tem construído. Não importa se você é um casal de namorado, noivo, recém-casados, ou casados com filhos, ou os filhos já se casaram, se estão sozinhos, qualquer momento da vida. Lembre-se de uma coisa, nós estamos construindo algo. E Deus, a bênção de Deus sobre o seu povo, é aquilo que nos ajuda de fato a construir aquilo que glorifica a Deus. Só que esse mesmo Deus é aquele Deus que nos dá segurança em relação àquilo que está sendo construído, porque senão ia ruir tudo. Só que Ele não somente dá e nos protege, como Ele permite agora, que nós usufruímos. Nós temos satisfação naquilo que Deus nos dá. E por último, Deus é o Deus que preserva. Nós ficaremos na história. Os nossos filhos avançarão e testemunharão para outras pessoas sobre o Deus que nós cremos. E assim segue a vida. Por isso, nós vamos orar agora, falar com o Senhor, apresentar nossa vida a Deus. Como eu falei, não existe barganha com Deus.
Você não precisa dar dízimo para Deus te abençoar. Isso é teologia de prosperidade. Obviamente que uma pessoa nascida de novo sabe que o dízimo é importante. Mas não precisa barganhar nada com Deus. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Se você quer ter uma vida abençoada, viva em obediência ao Senhor. Talvez Ele vai te dar muito nesse mundo. Talvez Ele vai te dar pouquinhas coisas. Mas o que você precisa, Ele garante na sua palavra. Só que seja você tendo muito, ou seja você tendo pouco nesse mundo, é Deus que vai dar o sentido para a nossa existência. Sem Deus, a vida é um caos. Nós vamos orar agora. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos orienta em relação às Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós não merecemos absolutamente nada do Senhor. Nós somos filhos rebeldes, nós somos pecadores, nós vivemos em um mundo, por causa do pecado, é um mundo hostil e injusto. Ele é um mundo que nos causa medo em algumas situações. É um mundo que é difícil construir alguma coisa de valor. A concorrência, tantas coisas que parece que vai nos tirando, nos jogando para baixo. E por isso eu peço que essa Tua palavra que foi ministrada nessa manhã, Pai, ela tenha invadido corações a ponto daquelas pessoas que chegaram aqui preocupadas com amanhã possam descansar, que o Senhor é o Deus que está cuidando delas até mesmo enquanto dormem, Pai. Mas por outro lado também aquelas pessoas que chegaram incomodadas, achando que a vida está certinha porque Ele é bom, que Ele possa ter a humildade de reconhecer que tudo provém do Senhor, Pai. Que essa mensagem então gere no nosso coração o ânimo e o descanso em Ti, a segurança no Senhor. Mas que ela também nos incomode a achar que somos alguma coisa, quando na verdade nós viemos do pó e nós voltaremos ao pó. Tua palavra diz, ó Deus. Nos dê a sabedoria na jornada da vida. E eu peço sim que o Senhor abençoe cada família aqui, Pai. Que o Senhor ajude cada família a construir coisas que glorificam o Teu santo nome, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo coloque para que aquilo que o Senhor vem construindo seja seguro pelo Senhor, ó Deus. Que nenhum ataque do inimigo e também deslize do nosso coração possa colocar em ruínas aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu te peço também, Pai, não somente a construção, a segurança, mas o usufruto disso, ó Deus. A Tua palavra nos garante. Jesus é aquele que vem nos dar o sentido para a vida. Ele está aqui conosco e Ele nos dá o sentido, Pai. Então nos ajuda a viver essa vida com intensidade, Pai. E por último, o que se refere à preservação, os filhos são herança do Senhor. Eu ainda não vivi essa expectativa e talvez tem pessoas aqui que não terão filhos. Mas, obviamente que as pessoas são amadas pelo Senhor, Pai. E a preservação significa que as pessoas serão modelos para filhos de outras pessoas, para pessoas que o Senhor coloque perto dessas vidas, ó Deus. Por isso nos coloque, Pai, dentro da Tua vontade, porque a Tua bênção significa andarmos nos Teus caminhos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.